Muito boa tarde a todos e a todas. Peço desculpa por estas dificuldades de conexão, que não sei o que está a acontecer. Eu tive que me colocar aqui no celular e as condições são muito más para fazer qualquer tipo de palestra mais longa. Vou, por isso, reduzir o tempo da minha intervenção e deixar-vos apenas 3 ou 4 apontamentos sobre este debate sobre a escola pública e a educação em tempos de pandemia. Quero deixar um agradecimento grande, imenso, de amizade à Carlota Boto, aos amigos da USP, à direção da USP, por quem tenho tanta admiração e tanto compromisso. É um gosto para mim poder estar aqui hoje convosco. Sobre a pandemia, dir-vos-ei que desde o primeiro dia, e a Carlota Boto foi uma das pessoas que mais me apoiou nessa orientação, eu disse: é preciso estarmos presentes. Escolas presentes, professores presentes, universidades presentes. Marquei desde o princípio a ideia de que não podíamos falhar aos alunos, que não podíamos falhar à sociedade neste momento decisivo das nossas vidas. Porquê? Porque muitos vinham criticando, e há muito tempo a escola. Muitos vinham criticando, e há muito tempo a escola pública. Muitos vinham dizendo que o melhor era individualizar as aprendizagens em casa, que o melhor era as tecnologias. Esse movimento é um movimento muito anterior à pandemia. É um movimento que tem hoje 20 anos, 25 anos. É um movimento que estava a destruir não só a escola pública, mas a própria ideia de escola, e que se neste momento decisivo, neste momento crucial da nossa história, nós nos ausentássemos e ficássemos apenas numa lógica de denúncia, seria muito difícil podermos travar uma batalha a favor, em prol e em defesa da escola pública. Muitos colocaram-se no lugar do denunciar. E sim, a denúncia é necessária, foi necessária e continuará a ser necessária. A denúncia das desigualdades no acesso ao digital, as denúncias numa escola que é mais desigual hoje do que era no início da pandemia, a denúncia da mercadorização da educação, a denúncia dos interesses crescentes deste imperialismo das plataformas, a denúncia dos ataques à profissionalidade dos professores, com muitas ideias, uma das quais parece muito bonita, mas é muito perigosa, a ideia de que somos todos educadores. Sim, somos todos educadores, mas não somos todos educadores da mesma maneira. A denúncia de conhecimentos imateriais feitos fora da escola e importados acriticamente para dentro da escola e para dentro das nossas aulas. Sim, sim e sim. Estas denúncias são necessárias, foram necessárias, continuarão a ser necessárias, mas elas devem ser feitas a partir do lugar da presença e da ação e não a partir do lugar da ausência, de uma ausência que seria injustificável nesta história, neste momento da história da humanidade. Foi isso que vos disse desde o princípio. Às vezes com algumas incompreensões de colegas que achavam que era preciso denunciar, e eu também acho. Mas é preciso denunciar anunciando, como dizia o Paulo Freire. O que eu vos vou dizer resulta de um texto que a Carlota Boto me pediu para um dossiê que ela está coordenando com o nosso colega Licínio Lima e que eu escrevi em conjunto com uma colega brasileira de Juiz de Fora, a Yara Alvim, com quem tenho vindo a colaborar, a fazer uma parceria muito importante para mim nestes últimos meses. Temos escrito em conjunto e esse texto, que eu num certo sentido vou agora aqui retomar, é um texto que se inicia com uma citação de Paulo Freire, neste ano do seu centenário, neste ano em que todos vamos estar a celebrar o centenário do nascimento de Paulo Freire. E nesse texto Paulo Freire dizia: não há utopia verdadeira fora da tensão entre a denúncia de um presente
cada vez mais intolerável e o anúncio de um futuro a ser criado, construído, política, estética, eticamente, por todos nós. É esta lógica, esta tensão entre o denunciar e o anunciar que fez a importância que nos dá hoje, a todos que acreditamos na escola pública, uma maior legitimidade para nos batermos pela escola pública. Porque quando foi preciso, nos momentos dramáticos das sociedades com esta pandemia, nós, escolas, nós, professores e nós, universidades, infelizmente não todas, mas uma grande parte de nós esteve presente, não arranjou justificações ou desculpas para se ausentar neste tempo essencial das nossas vidas. Denunciar, diz o Paulo Freire, e anunciar, esta tensão entre denunciar e anunciar. E eu introduzo-vos um terceiro termo, e enunciar. Enunciar, produzir coisas novas, produzir uma ação, enunciar o futuro presente da escola neste momento tão dramático das nossas vidas. E neste momento, lembro-me de um texto que estive a discutir ontem, precisamente, com a Yara Alvim, e que será talvez o mote do nosso próximo texto, que é o Olivier Reboul, esse extraordinário filósofo francês, que falava da crise, dizendo: a escola sempre esteve em crise, a nossa civilização sempre esteve em crise e a escola também. Mas devemos olhar para a crise como qualquer coisa que pode ser produtivo. Temos de olhar para a crise como qualquer coisa que nos faz encontrar novos caminhos. E para isso, dizia o Olivier Reboul, só nos resta uma alternativa, e cito: analisar lucidamente o que se passa. Analisar com lucidez o que se passa, para assim podermos construir os caminhos de futuro da escola e da escola pública. E esta batalha, a batalha em defesa da escola pública, que vocês agora abraçam com este grupo de trabalho, com este GT, que a Faculdade de Educação da USP abraça, e que é uma batalha tão necessária, na qual todos nos temos que mobilizar, esta batalha é anterior à pandemia. Ela começa muito antes da pandemia, mas ela ganha. É verdade, novos contornos, ganha uma nova dimensão neste momento da pandemia. E o que vos quero dizer, com toda a frontalidade, é que foi pelo facto de termos estado presentes, pelo facto das escolas, de muitas escolas terem estado presentes, pelo facto de muitos professores terem estado presentes, pelo facto de muitas universidades terem estado presentes, é isso que nos dá hoje uma maior legitimidade, uma maior autoridade, um maior prestígio para nos batermos por estes ideais. Se não tivéssemos estado presentes, eu nem quero imaginar o que seria hoje a nossa situação, ultrapassados por todos os lados, por todo o tipo de tecnologias, por todo o tipo de soluções, por todo o tipo de inovações, que muitas vezes pouco têm de inovação, e esta certeza, a certeza, como dizia um colega nosso francês, de que foram os professores que salvaram a escola, esta certeza dá-nos hoje uma autoridade maior, e é em cima dessa autoridade que devemos travar três batalhas. Três batalhas pela escola pública, e é dessas três batalhas que vos falarei. Tenho consciência que estou a falar um pouco depressa, as condições são muito más, peço-vos desculpa, mas tentarei acalmar um pouco a minha fala e tentarei dirigir-me de forma mais clara aos colegas que estão a assistir a esta palestra, a esta live, a esta conversa, sobre o que são, a meu ver, as três ideias centrais para a defesa da escola pública. A primeira frente de batalha é assim: nos últimos 20 anos,
temos assistido a uma espécie de narrativa de que a educação está em todo lado, de que a educação é ubíqua, que a educação está nos lugares mais diversos, de que ela não está apenas na escola, a ideia da ubiquidade da educação, de uma educação que está em casa, que está à distância, que está no real, que está no virtual, que pode ser feita em vários lugares, que pode ser feita em vários tempos. Esta narrativa ganhou muito as sociedades nos últimos 20 anos. E esta narrativa tem aspectos positivos. Esta narrativa tem aspectos positivos. Porque nos chama a atenção para uma educação pública que vai para além da escola. Porque nos chama a atenção de qualquer coisa que está para além da escola, aquilo que eu muitas vezes designei o espaço público da educação. Um espaço de presenças, um espaço de muitas instituições, um espaço de participação, um espaço de movimentos sociais, um espaço de movimentos diversos, e tem essa característica positiva. Porém, tem um perigo enorme, que é o perigo de dizer isto agora tanto faz, estar na escola ou fora da escola, tanto faz serem professores ou serem pais, com a ajuda das tecnologias, com estas tecnologias fabulosas que a inteligência artificial nos está a trazer, com todo este mundo admirável das tecnologias e da inteligência artificial, tudo isto far-se-á naturalmente. Tudo isto far-se-á de uma maneira em que toda a gente poderá participar e que, num certo sentido, deixaria de ser preciso haver escolas, deixaria de ser preciso haver professores e todos, à nossa maneira, contribuiríamos para a formação das novas gerações. Esta ideia é uma ideia em si perigosa, porque ela tende a destruir a ideia de escola e tende, em particular, a destruir a ideia de escola pública. Porque no dia em que levarmos isto neste caminho, nós vamos perder aquela instituição que, com todos os seus defeitos, com todas as suas fragilidades, com todos os seus problemas, é ainda a instituição onde melhor nos podemos bater pela liberdade, onde melhor nos podemos bater pela democracia, onde melhor nos podemos bater pela ideia de que estamos a construir um conhecimento em comum, de que estamos a construir uma vida em comum, de que estamos a construir qualquer coisa uns com os outros, venhamos de onde viermos, de todas as origens, de todos os lugares, de todas as identidades, é ali nessa escola pública que nos podemos encontrar e fazer alguma coisa em conjunto, juntos uns com os outros, combatendo os negacionismos, combatendo as fragmentações, combatendo as crenças, por vezes totalmente absurdas e sem nenhuma base científica. É ali, na escola, nesse lugar do conhecimento, nesse lugar do encontro, que poderemos construir alguma coisa pública. Como dizia a Maxine Greene, que eu não me canso de citar, dizia ela: eu não consigo imaginar nenhum propósito coerente para a educação se alguma coisa comum não acontecer num espaço público. É a junção entre estas duas ideias, do comum e do público, que nos permite repensar e reconfigurar a educação do futuro. E é por isso que esta primeira frente de batalha é tão importante. Não podemos ceder a esta espécie de ilusão gasosa, esta coisa meia vaporosa que está no ar e que, obviamente, abre caminho, sobretudo às soluções tecnológicas, às soluções virtuais, às grandes companhias, aos grandes interesses mercantis que estão hoje na área da educação. E eles não têm nada a ver com a tecnologia não tem culpa. As tecnologias devem ser utilizadas, não é? Muitos de nós historiadores sabemos que quando o livro impresso foi inventado no século XVI,
Muita gente criticava o livro impresso, dizia-se que ele ia acabar com a memória e com o trabalho de memorização. E muitos educadores recusaram utilizar livros do século XVI, porque ele ia destruir esse trabalho da oralidade, esse trabalho da memorização. Não, o problema não é a tecnologia. O problema são a maneira como ela é utilizada e os grandes interesses que hoje estão por trás da maior parte destas tecnologias. E a segunda linha, a segunda frente de batalha, vem na sequência desta. É a frente de batalha contra a ideia que a escola morreu, contra todos aqueles que anunciam a morte da escola. Como dizia o Jaime no início desta sessão, com a ideia que a escola está obsoleta, que a escola está ultrapassada, que a escola faz parte de um outro mundo, de um outro tempo, de uma outra era e que agora precisamos de uma outra coisa. Precisamos de uma coisa diferente, não é? Onde haja mais tecnologias, mais inovações, onde haja todo um conjunto de outros aparatos que vão substituir a escola dita tradicional. Essa escola tradicional, recordo-vos agora, faz precisamente um centenário. Paulo Freire nasceu em 1921. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, foi em 1921 que se celebrou o primeiro Congresso Internacional da Escola Nova, que mais tarde no Brasil viria a dar origem aos pioneiros da Escola Nova e a outros movimentos. Foi em 1921, em Calais, que se fez o grande manifesto contra a escola tradicional, em favor da escola nova, da escola ativa, da escola da autonomia, da escola da diversidade, da escola criativa, da escola da cooperação, da escola do trabalho conjunto, da escola da criação. Faz agora um século. E a pergunta é, mas 100 anos depois, por que é que temos tido tanta dificuldade em concretizar estes ideais pedagógicos, este credo pedagógico, como dizia o John Dewey? E a resposta é a seguinte, é porque a escola não morreu e não pode morrer. Mas é verdade que este modelo escolar que ainda hoje temos, esta forma escolar, esta gramática da escola, estes ambientes escolares que poderiam ser caracterizados pela palavra ou uma, um edifício escolar, uma sala de aula, um professor dando uma aula de 1 hora, de uma disciplina, a uma turma de alunos. Esta ideia deste modelo escolar, este sim, precisa de ser renovado. E é por isso que há vários anos, e também durante a pandemia, eu venho falando da metamorfose da escola, da mudança da forma da escola. Não é para acabar com a escola. Não. É para a renovar, é para a reconstruir, é para lhe dar mais força, mais criatividade, mais capacidade de estar à altura dos tempos presentes. Porque, como eu conversava ontem também com a Yara Alvim, a escola é diferente da casa. A escola é diferente da casa. E é por isto que esta ideia que nós aprendemos em todos os lugares. É verdade que aprendemos em todos os lugares, mas não aprendemos a mesma coisa em todos os lugares. O que aprendemos em casa é uma coisa, o que aprendemos na escola é outra. A casa é o lugar da nossa identidade familiar, cultural, religiosa. A escola é o lugar da nossa sociedade, do lugar onde encontramos todos, de todos os lugares, de todas as identidades, de todas as religiões, onde nos abrimos ao mundo, onde conhecemos um mundo que nunca teríamos conhecido se ficássemos fechados dentro de casa. E esta escola tem de ser protegida, porque o tempo da escola é diferente do tempo da sociedade. Porque a escola tem de ser um lugar protegido, onde as crianças possam arriscar, onde as crianças possam experimentar sem que isso se transforme numa tragédia, onde as crianças possam errar, onde as crianças possam fazer coisas que não são as coisas certas, porque eles estão protegidos por um espaço e por um ambiente que lhes permite
essa dinâmica que é o melhor que existe na educação. Arriscar, experimentar, criar, errar, voltar a fazer, fazer de novo. Nós não podemos perder este espaço, que é um espaço decisivo, que é o espaço da escola pública. E a escola pública é pública porque é um bem público, mas a escola pública é pública porque ela cria públicos, ela é criadora de públicos e é nesse sentido que ela é uma instituição e não é um serviço que presta. E há uma grande confusão entre a ideia de instituição e de serviço. A escola pública é uma instituição e é nesse sentido que ela deve ser valorizada e protegida. Escola pública, lugar do comum, lugar da convivialidade, do conviver com o outro, lugar da inclusão, lugar da democracia. O comum, dizia o filósofo Alain, no princípio do século, enfim, o mestre da Simone Weil, o grande filósofo, que vocês, aliás, aí no Brasil, muitas vezes conhecem pelo seu nome real, quando ele aqui em França assinava sempre como Alain, e o seu nome real era Émile Chartier. O Alain dizia: a cultura comum é o que faz florescer as diferenças. A cultura comum é o que faz construir, é o que faz nascer e desenvolver as diferenças. Essa convivialidade entre todos, essa convivialidade entre diferentes, essa inclusão, porque a inclusão é o lugar da diferença que nos torna iguais, iguais nos nossos direitos, iguais nos nossos percursos, iguais na nossa capacidade de fazermos da escola um lugar da liberdade de sermos outros, da liberdade de crescermos, da liberdade de conhecermos o que de outra maneira nunca conheceríamos, da liberdade que é participação, da liberdade que é democracia. E esta liberdade, meus amigos e minhas amigas, não se consegue sem a escola pública e sem o compromisso com a escola pública. Isto leva-me à minha terceira e última frente de batalha, e peço-vos desculpa de ter ido muito rápido, peço-vos desculpa de ter transformado uma palestra que estava prevista para ser mais longa numa coisa mais curta, feita aqui no celular. É a minha primeira vez num celular em termos de uma conversa e, portanto, perdoem-me se ando à procura do lugar, ando à procura da maneira de falar, ando à procura da minha imagem na câmara para tentar estar convosco. E a terceira frente de batalha é a frente da pedagogia. A ideia de que a pedagogia não pode ser substituída pelas tecnologias. Andam muitos a anunciar isso, com a inteligência artificial, com a capacidade de tudo o que está na inteligência artificial, poderemos substituir a pedagogia por um conjunto de tecnologias. Não podemos. Podemos e devemos usar as tecnologias do ponto de vista pedagógico, com certeza. Mas a pedagogia é a arte do encontro entre um professor e os seus alunos, de um encontro entre os alunos, de um encontro com o conhecimento, com os conhecimentos, com a cultura. É um lugar onde nós adquirimos uma herança, a herança que vem do passado, mas é um lugar também onde nós inscrevemos a nossa presença como seres humanos neste lugar. É o lugar de adquirir alguma coisa e de inscrever alguma coisa. E é por isso que muitos de nós, quando se fala da leitura, dizemos sempre a leitura é muito importante. A leitura é importantíssima, porque é lendo que podemos adquirir tudo o que os outros nos deram. Mas a leitura não substitui a escrita, porque a escrita é o lugar onde nós nos escrevemos, onde nós escrevemos onde nós deixamos a nossa voz, o nosso lugar, a nossa dimensão. Tudo isto, certamente, que eu estou agora a dizer, é uma das matrizes do pensamento do Bernard Charlot,
e eu sei que o Bernard Charlot vai estar convosco numa próxima oportunidade, falando-vos do último livro dele, Educação ou Barbárie, um livro em que estas dimensões estão muito presentes. Permito-me, por isso, não as desenvolver mais. Mas quero dizer-vos que a pedagogia é essa arte do encontro, mas é também a arte da imprevisibilidade. A pedagogia não é o que está programado. A pedagogia é o que acontece naquele espaço, o que acontece naquela aula, o que acontece naquele encontro. É, como dizia um colega nosso, a pedagogia é feita de braços no ar, de interrupções, de coisas que acontecem naquela altura, de respostas. É isso a pedagogia. Que tem que ser preparada? Claro. Programada? Claro. Planejada? Claro. Mas aberta ao improviso, à imprevisibilidade, à reação, à resposta, à construção. Não há duas aulas iguais. Nunca nenhum de nós deu duas aulas iguais. Porque as aulas podem ser programadas da mesma maneira, mas elas acontecem sempre de maneira diferente. E é esta pedagogia, como relação, como arte do encontro, que caracteriza a especificidade dos professores, a sua profissionalidade, a sua capacidade de conduzirem os alunos, de trabalharem com os alunos, de co-construírem com eles qualquer coisa de diferente. E vem-me à cabeça, quase para terminar, outra vez o Olivier Rebull. O Olivier Rebull que dizia duas coisas extraordinárias. Aqueles que se interessam mais pelo currículo, revisitem o Olivier Rebull. E as duas coisas extraordinárias que ele dizia em duas frases são verdadeiros tratados de educação. A primeira, dizia ele, respondendo à pergunta mais clássica de todas: o que é que vale a pena ser ensinado? E respondia com duas palavras: vale a pena ensinar tudo aquilo que une e tudo aquilo que liberta. E nestas duas palavras vai um tratado de educação. E depois dizia sobre a pedagogia, mas afinal o que é pedagogia? Afinal o que é esse momento pedagógico que acontece? E dizia ele, o momento pedagógico é aquele momento em que nós somos capazes de ser livres e de não estarmos sós. Ser livre e não estar só. Ser livre e estar com os outros e construir qualquer coisa com os outros é uma belíssima definição do trabalho dos professores, é uma belíssima definição de uma pedagogia que se faz nessa dimensão do encontro e da construção pública de qualquer coisa, porque essa construção se projeta para além da escola, porque essa construção se projeta numa dimensão mais ampla da sociedade. E agora sim, agradecendo-vos, agradecendo à Carlota, agradecendo à direção da Faculdade de Educação da USP, agradecendo a todos os colegas, termino pedindo também desculpa por estas más condições de fala e de conversa e permito-me deixar-vos com o último apontamento do Bruno Latour. O Bruno Latour, como sabem, é um autor muito interessante e muito curioso e que escreveu recentemente uma obra com um título enigmático, O Suis-je. Traduzido literalmente para português seria qualquer coisa como onde é que eu estou? Onde é que eu estou? E dizia ele, e eu quero dizer isto também, porque é o que eu sinto em relação à escola e em relação à escola pública. Dizia ele, e cito-vos, estamos a passar de uma mutação desesperante para uma metamorfose mais prometedora. É certo que estamos a asfixiar por detrás das máscaras que trazemos todos os dias, mas iremos finalmente, talvez, assumir uma outra forma. A escola pública precisa de ser defendida, não de maneira conservadora, mas precisa ser defendida na perspectiva de assumir uma outra forma, mais inclusiva, mais democrática, num combate maior contra as desigualdades, tendo consciência, meus amigos e minhas amigas, que o futuro
mudou muito com a pandemia. Mudou o presente, mas mudou também o futuro. Tendo consciência que o futuro da escola pública também mudou. Voltar à normalidade, escrevia eu neste texto que fiz a pedido da Carlota Boto com a Yara Alvim. Voltar à normalidade, não, não e não. A normalidade que vivíamos antes não era boa. Este é o tempo de inventar, é o tempo de construir, é o tempo de reconstruir coletivamente, publicamente, uma outra educação, uma outra escola pública, uma escola pública que tem de ser sempre, na sua raiz, na sua identidade, um espaço da liberdade e da democracia. É com estas palavras que eu termino esta minha intervenção em defesa da educação e da escola pública, em defesa daquilo que nos junta neste GT, em defesa daquilo que nos junta a todos, de um e do outro lado do Atlântico, agradecendo à Carlota, agradecendo à Faculdade de Educação da USP, agradecendo a todos a vossa presença. Muito e muito obrigado. Professor Nova, estamos todos a aplaudir a sua brilhante conferência que nos oferece um instigante convite para nós pensarmos e repensarmos a ideia da escola pública. Eu estou certa de que no chat nós temos inúmeras perguntas, todos nós gostaríamos de travar esse contato mais próximo consigo. No entanto, eu tenho esse privilégio e vou me valer dele para uma única pergunta que eu pensei ao longo da sua fala. O professor Nova costuma dizer que o moderno modelo de escola, esse modelo de escola que surge exatamente com a cultura impressa no início da Idade Moderna, que esse modelo está prestes a terminar. Na verdade, como esse modelo de escola poderia terminar em países como o Brasil, em que ele ainda não está efetivamente suficientemente consolidado? Essa é a primeira questão que eu vos faço. A segunda questão, que é um desdobramento dessa, seria por onde nós começaríamos a trajetória de um novo modelo escolar. Seria revivendo aquilo que a Escola Nova apresentava como escola ativa, como crítica ao ensino tradicional. O professor Jaime, nosso amigo comum, Jaime Cordeiro, que está aqui conosco nesse GT, ele costuma dizer que a Escola Nova criou o ensino tradicional, porque a partir da fala dos educadores da Escola Nova é que passou a ser nomeado de tradicional um certo modelo de ensino que, por sua vez, o Alain, que o professor Nova trouxe para nós, defendia. Então, como superar esse modelo de ensino? Ou seja, o que é defensável na escola pública hoje e o que está efetivamente ultrapassado? Essa é a pergunta. Obrigado, Carlota. Vou tentar responder às duas perguntas brevemente. A primeira pergunta é uma pergunta muito importante, porque obviamente que nós todos sabemos que no Brasil grande parte das promessas da escola no Brasil ainda estão por cumprir, mas estão por cumprir em muitos lugares do mundo. Repara, nós hoje estamos numa situação em que antes da pandemia havia 250 milhões de crianças que não iam à escola em todo o mundo. E depois da pandemia, provavelmente são 350 milhões. E que das crianças que vão à escola até aos 15 anos de idade, metade dessas crianças no mundo, cerca de 800 milhões, terminam a escolaridade aos 15 anos de idade sem terem aprendido praticamente nada. Isto é uma verdadeira catástrofe. E, portanto, as promessas da escola estão muito longe de serem cumpridas em muitos lugares do mundo. E nós podemos fazer duas interrogações, e as duas são talvez verdadeiras. A primeira é dizer essas promessas não foram cumpridas
porque faltou investimento, porque faltou apoio da sociedade, porque faltou compromisso político, porque faltou tudo isso. E é verdade sim. É verdade sim em países como o Brasil, é verdade sim em muitos países, é verdade sim em países como Portugal até há 40 anos. Felizmente as coisas mudaram desde a Revolução do 25 de Abril. É verdade em muitos outros lugares do mundo. Mas ao mesmo tempo, temos também de dizer que talvez muitos compromissos da escola e muitas deficiências não são apenas devidas à falta de investimento, não são apenas meramente quantitativas, são também qualitativas. Isto é, porque se exige um outro modelo de educação, um outro modelo pedagógico, uma outra maneira de incluir, sobretudo, as crianças que, como se dizia aqui há muitos anos, não é, na literatura francesa, que resistem à escola. As crianças para quem a escola é ainda um fenómeno difícil. E a escola pública também, muitas vezes tem mais facilidade em dirigir-se àqueles que já estão ganhos pela ideia de escola e tem muita dificuldade em dirigir-se àqueles que, para quem a ideia de escola é estranha, para as famílias, para as comunidades, a quem a ideia de escola é estranha. Então, o meu ponto é, sim, há um problema de investimento, há um problema de continuidade, há um problema de compromisso, mas esse problema não chega para explicar todas as deficiências da escola e precisamos, por isso, de olhar para a tua segunda pergunta. E a segunda pergunta é o que é que se pode fazer de diferente? E a minha resposta hoje, ela não seria esta há alguns anos, mas esta é a minha resposta hoje, é que precisamos de mudar o ambiente das escolas. O ambiente das escolas é um ambiente muito marcado por esta ideia de normalização de que eu vos falei há pouco. Um edifício escolar, uma sala de aula, um professor, uma hora de uma disciplina, uma aula, dada a uma turma. Esta ideia é uma ideia que tem que ser talvez substituída por um ambiente de outro tipo, de maior diversidade, de maior colaboração, de maior capacidade de desenvolver projetos em conjunto, de maior capacidade de fazer coisas diferentes, a ritmos diferentes, a tempos diferentes. Eu gosto de dizer, metaforicamente, que eu gostaria de imaginar as escolas do futuro como uma grande biblioteca. Num canto da biblioteca estão os meninos a estudarem, a trabalharem, a fazerem alguma coisa sozinhos. E no outro canto da biblioteca estão alunos a trabalharem em grupo sobre algum projeto. E no outro canto da biblioteca está um professor a dar alguma aula ou alguma lição a um grupo de alunos. E no outro canto da biblioteca estão professores a colaborarem, a projetarem os seus trabalhos. E no outro canto da biblioteca, já vou no quinto canto da biblioteca, estão meninos a fazerem algum projeto de pesquisa ou a programarem algum trabalho. Esta ideia de um ambiente que seja diferente é, para mim, talvez, o ponto de partida para uma certa inovação em relação à escola. Eu já vi muita coisa no mundo. Eu já analisei muitas experiências no mundo e parece que a mudança do ambiente é uma característica fundamental das estratégias de mudança da escola. Porque, naturalmente, vem-me à cabeça uma coisa disparatada. Mas se eu estiver dentro de um carro, no ambiente de um carro, eu posso fazer certas coisas, não posso fazer outras. Se eu estiver num ambiente de uma casa, como esta em que estou aqui, eu posso fazer certas coisas, não posso fazer outras. Se eu estiver num ambiente de um jardim, eu posso fazer certas coisas, eu não posso fazer outras. Então o ambiente, se eu quiser dentro de um carro jogar à bola, eu não consigo. Dentro de um carro não se pode jogar à bola. E então tem-se muitas vezes a noção de que o ideário pedagógico da Escola Nova nasceu, cresceu, desenvolveu-se, mas que não nasceram nem se desenvolveram novos ambientes escolares e novos ambientes educativos. E então nós não conseguimos, numa escola em que os alunos estão de costas viradas uns para os outros, nós não conseguimos uma pedagogia da cooperação, é impossível. Ou uma pedagogia da comunicação, é impossível.
não se comunica de costas virados uns para os outros. Então é essa ideia da mudança do ambiente que para mim é importante. E sobre isso, e por aqui termino, a única coisa que eu vos poderei dizer, e isso ficou mais claro ainda durante a pandemia, é que há hoje no mundo, eu ia dizer milhares, mas não vou dizer milhares, vou dizer milhões de experiências, de professores, de alunos, de escolas, desde o norte até ao sul, desde o oeste até ao oeste, em todos os lugares do mundo. E isso ficou muito visível durante a pandemia, quando os poderes políticos falharam, quando os governos falharam, quando muitas instituições falharam, foram professores nessas escolas, às vezes em pequenas escolas, às vezes com poucas condições, foram eles que deram o exemplo da presença, e aí estão muitas experiências, está muito trabalho, está muita coisa feita, se formos capazes de nos inspirarmos nessas experiências, se formos capazes de as recolher, de as sistematizar, de as compartilhar, de as escrever, de fazer sobre elas uma reflexão, de pensarmos nelas, de pensarmos em muitas coisas importantes e positivas que já fazemos, e formos capazes, e volto ao meu tema do início, fomos capazes de as enunciar, de lhes dar uma certa capacidade e uma certa articulação. Este é o caminho que devemos percorrer e é o caminho da escola nos próximos anos. Não esperemos muito das reformas políticas, não esperemos muito das reformas curriculares, não esperemos muito do que vem de cima para baixo. Isto sem deixar de chamar todos esses às suas responsabilidades. Esperemos sim da nossa capacidade de coletivamente enunciarmos novos caminhos, de nos inspirarmos uns aos outros. E aqui a pandemia deu-nos uma lição extraordinária. Se formos capazes de olhar para isso, eu acho que conseguiremos construir uma escola pública que seja esse lugar da liberdade e da democracia, que seja esse lugar onde somos livres e não estamos sós. Estamos juntos e em conjunto enfrentaremos os problemas do futuro e em conjunto reconstruiremos esta instituição que é, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, com todas as suas limitações, uma das mais extraordinárias instituições que a humanidade inventou ao longo da sua história.